Olá, muito boa tarde. Eu sigo daqui agora trazendo para você que nos acompanha nessa cobertura especial as atualizações sobre a guerra na Ucrânia. A última informação que temos é de que a Rússia ordenou a retomada da ofensiva em todas, atenção, em todas as direções. O dia está sendo marcado por mais ataques em Kiev, na capital, pela resistência ucraniana e a tentativa desesperada, gente, de fuga dos moradores do país. Hoje, o dia teve protestos também em diferentes países contra a guerra na Ucrânia. A gente vai conversar agora com a Denise Odorice, que conta um pouco para a gente, ao vivo, de Londres, sobre essas manifestações que têm se espalhado. Denise, boa tarde para você. Boa tarde, Daniel, a todos que também nos acompanham. Pois é, mais um dia de muitos protestos em várias cidades da Europa e também da Ásia, né? Mais cedo, até por causa do fuso horário, logo de manhã, no horário do Brasil, já tinha protestos acontecendo em Tóquio, em Taiwan, em Sydney, na Austrália. Mas vamos começar a detalhar um pouquinho, né? Eu quero começar falando de um protesto bem grande, acho que foi o maior de hoje, em Munique, na Alemanha, que reuniu 2.500 pessoas. Os alemães levaram, claro, cartazes, bandeiras da Ucrânia, dizendo para parar com a guerra, parar com as agressões, parar com essa loucura de Putin, era o que diziam os cartazes. E alguns deles também traziam dizeres, né, sobre o temor de que esse conflito se espalhe, né, que ele ultrapasse as fronteiras ucranianas. Então, lá em Munique, até uma pessoa, um senhor, deu uma entrevista dizendo assim: a gente teve 80 anos de paz na Europa e agora parece que a guerra voltou, né? Então, é o que algumas pessoas começam a pensar se esse conflito, se essa guerra pode aumentar e virar algo de grande escala. Bom, a gente teve também protestos em Paris, também reuniu bastante gente, tanto a comunidade ucraniana que mora ali, quanto franceses, enfim, pessoas de outras nacionalidades que moram na capital francesa, falando também sobre o temor, né, e a preocupação com as pessoas que estão na Ucrânia. Então, algumas pessoas falavam: olha, toda a minha família, todos os meus amigos, meus pais estão abrigados nos subterrâneos, né, por conta de bombas, então eu estou muito preocupado e fico ali pensando como é que eles vão fazer para sair de lá. Então, para quem está longe, né, também há essa preocupação com quem ficou ali em Kiev, em outras cidades importantes da Ucrânia. Aqui em Londres, a gente teve um protesto que se dividiu em duas localidades da capital inglesa. Primeiro, uma parte foi em frente à embaixada russa, no bairro de Notting Hill, oeste da capital inglesa. Depois, algumas pessoas rumaram para Downing Street, né, onde fica a sede do governo britânico, e pediam punições mais duras, né, sanções, retaliações mais rígidas contra o governo Putin. Também houve protesto na Turquia, em Istambul. Ucranianos que moram lá também lideraram, lotaram as ruas pelo terceiro dia seguido. E como eu falei, mais cedo também a gente teve protestos em cidades asiáticas, né? Na Coreia do Sul teve protestos, teve um grupo de ucranianos que mora ali na Coreia do Sul se unindo, rezando, torcendo pelos seus familiares. Em Tóquio também o protesto reuniu ucranianos e russos, as duas comunidades juntas, se dizendo contra a guerra, inclusive a comunidade russa que mora no Japão. E em Taiwan a mesma situação, né? Então foi um protesto que juntou as comunidades dos dois países, que ilustra aquilo que a gente já vem dizendo na cobertura, né, Daniel? Parece que nem dentro da Rússia há a compreensão do motivo desse conflito, né? Então a gente sabe que já foram milhares de pessoas presas. Pelo último balanço aqui da CNN Internacional, 2.700 pessoas já foram detidas na Rússia por causa desses protestos em várias dezenas de cidades, porque o governo russo não quer que haja essas manifestações e disse que as pessoas não devem organizar protestos sem autorização prévia. É com você. Sem dúvida, a gente está acompanhando as imagens aí, porque ao passar dos dias a manifestação vai crescendo, como bem pontuado por você. Na Rússia, o efeito é oposto. O governo russo impede as pessoas até de dizerem que esta é uma guerra, cerceia a informação também. Então, o próprio Twitter, por exemplo, a plataforma já avisou que está com restrição de conteúdos, de publicações na Rússia. Enquanto isso, em outros países da Europa, como você acompanha nas imagens, as manifestações de apoio à Ucrânia vão crescendo. E essa é uma tendência, Denise, para os próximos dias, dada a informação até que trouxemos há pouco da ordem que parte da Rússia para que a ofensiva vá por todas as direções.
Exatamente, quer dizer, é uma situação que parece que cada vez mais vai ficando mais difícil, mais triste, né? E gera mais incompreensão ainda, né? Então, as próprias pessoas que moram nesses locais, que são da mesma cultura, são desse país, né? Que, quer dizer, estão lá, conhecem essa história e, inclusive, compartilham a história com os ucranianos, né? Porque, como a gente sabe, há um passado comum entre russos e ucranianos. Quer dizer, na Rússia tem muitos ucranianos e vice-versa, são povos que têm uma história em comum e têm familiares nos dois territórios, então é ainda mais difícil, né? Então é isso que você disse, a tendência é que esses protestos realmente fiquem cada vez maiores pelo mundo todo, porque parece que não há compreensão sobre os motivos, né, para essa guerra, para esse conflito, então as pessoas estão realmente usando aí o seu poder de se manifestar, de dizer o que pensam. E isso das redes sociais, né, não só o Twitter, mas se eu não me engano o Facebook também já está com restrição de funcionamento na Rússia, porque a gente sabe que os protestos hoje em dia são organizados pelas redes sociais, né, então essa mobilização, essa reunião de pessoas para marcar o local, marcar o horário da manifestação acontece pela internet. Então, se há essa restrição de funcionamento de redes sociais, é uma tentativa do governo de evitar essa mobilização, né, Daniel?